Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Sim, vocês também estão me ouvindo bem aí? Tô sim. Acho que na verdade meu microfone que tá baixinho, eu vou aumentar ele já, porque eu tô compartilhando um pouquinho aqui a live já com alguns colegas. Peço desculpa, pessoal, que eu tô me recuperando. Hoje estou bem, melhor, mas tô me recuperando aí de uma, sei lá, que foi, se foi gripe, o que é que foi, enfim. Deixa eu enviar, agora sim, te vendo, Kelly. Etevaldo tá por aqui, Artes Lima, boa noite, pessoal. Então vamos lá, Kelly. Obrigada de novo de você aceitar o convite. Né? Na verdade, o que aconteceu nessa série de lives, vou contar para todo mundo, foi assim, eu comecei a organizar, convidamos alguns ex-alunos nossos, nem todos participam, tem alguns que são muito tímidos, né, e não querem participar, e alguns predispuseram a vir. A Kelly já fez uma live aqui comigo para falar daquelas disciplinas de menor pontuação, lembram? Foi uma live fantástica aí para ajudar você na OAB a não deixar de lado, principalmente, essas questões, porque elas podem salvar a sua prova, né? E, enfim, a gente convidou várias pessoas, e várias pessoas que eu ia ligando, ia falando, eu quero fazer civil, eu quero fazer a live de civil com você. E aí eu falei, então, vou deixar civil por último. E quando eu fechei a série, esqueci de pôr civil, né? Essa foi a verdade. Aí eu lembro que foi a Kelly, e acho que a Laís também que apontou isso, falou, você não vai fazer a live de civil, não? Eu falei, nossa, eu fui deixando, né? E acabou que eu não coloquei na nossa série, então fiz o convite para a Kelly, para ela vir falar comigo um pouquinho, que é uma área que ela gosta bastante. A segunda fase da Kelly foi civil, né, Kelly? Sim. E então, para falar um pouquinho para o pessoal, na verdade, da sua experiência da prova, acaba que você já falou na outra live, mas se você quiser também abordar de uma forma resumida, de repente são outras pessoas que vão acabar assistindo aqui, falar a sua experiência aí na prova da OAB, e vamos tocar aí os pontos principais de civil para o pessoal se dedicar aí no estudo, que esse é o nosso objetivo aí para tentar ajudá-los. Então tá bom, bora lá. Bom, para quem não me conhece, eu chamo Kelly. Eu terminei a graduação em 2020, né? E vim aí de uma pandemia, como eu já tinha dito nas outras lives, nós ficamos sem fazer a prova por um bom tempo por conta da pandemia. E quando nós voltamos, o primeiro exame, logo pós-pandemia, foi aquele exame 32, que ficou marcado na memória de muita gente, né? Que todo mundo aí teve um recorde de reprovação muito grande. Depois disso, eu fiz mais outras provas, né? Foram 5 provas no total. Então, aqui os caderninhos, ó. A 32, a 33, a 34. Aí eu pulei a 35 porque eu fiquei muito frustrada, com muita raiva. Fui para 36 e tudo 38 pontos, 39. Ficava na dependência de uma anulação. Será que vão anular? Será que não vão anular? Anularam, as que anularam eu acertei todas, então para mim não fez diferença nenhuma. E parti para fazer cursinho. Na 36 eu fiz um cursinho aí online e tal, de uma escola até que famosa tal, mas eu não consegui me adaptar, não tive sucesso na prova. E vocês então começaram a falar sobre o DataVenia, né? A princípio foi você, depois entrou o Rafael, a Peta, e o time só vem aumentando hoje, né? E foi uma das escolhas a mais certeira, porque foi um curso presencial que me ajudou muito, não só a mim, como a outros colegas também que passaram na primeira fase. Alguns já passaram na segunda também, né? Eu optei por fazer civil na segunda fase. Fui para uma prova desconhecida, não sabendo o que poderia acontecer, e quebrei a cara e estamos aqui, né? Na repescagem, estudando,
correndo atrás, batalhando, mas não deixando cair. Então, assim, o que eu posso falar da minha experiência com a AB? A gente vai encontrar muitas barreiras na vida, né? Muitas dificuldades, e a gente não pode cruzar os braços e falar, poxa vida, eu não sou capaz. Não, você é capaz sim, eu sou capaz, todos nós somos capazes. A gente tem que ser persistente, né? E estudar e correr atrás dos objetivos. Poxa vida, a gente estudou 5 anos, chegou até aqui, não é uma provinha dessa que vai me passar rasteira, não é uma prova dessa que define um aluno, né? Isso mesmo. Então é assim, é isso, né? E uma coisa que eu observei muito no DataVenia é que todas as aulas, elas foram focadas realmente com o objetivo de ir direto ao assunto que mais cai na prova. Tanto é que, assim, essa última prova agora, eu consegui fazer 41 pontos na prova, não foi, assim, uma pontuação gigantesca, mas passei, né? O que importa é que eu passei, porque 38, 38, 38, 39, gente, é trave. Eu percebi que isso é muito comum, a gente ficar nos 38, nos 39. Agora, você bater nos 40 e entrar com 41, poxa vida, não é fácil, né? Mas a gente conseguiu conquistar e, assim, uma grande ajuda, digo que mais de 50% realmente veio do DataVenia. Então, é um curso que eu indico para muita gente. É um curso presencial, o que dá um diferencial, né? Faz toda uma diferença, porque nós estamos em contato direto com os professores, dá para sanar dúvida, são dados muitos exemplos em aula, e vocês não se com o horário, vocês cumprem o objetivo, né, da aula, enquanto não esgota o assunto, a gente ficou em sala de aula, assim, até além do horário combinado pelo curso, e é isso, né? Então... Essa proximidade que a gente tenta ter com os alunos, que é o que a gente tem certeza que é o nosso diferencial, né? Seja no grupo, que está aberto ali 24 horas, né? Lógico que às vezes a gente não consegue responder às 24 horas, todo mundo tem aula para dar, eu coordeno, a gente advoga, enfim, mas a gente sempre tenta responder o mais breve possível. Às vezes no grupo a gente não tem tempo de ver muito rapidamente, aí chama no particular, a gente responde. Ou então no dia seguinte, na semana seguinte, estamos juntos, também pode tirar a dúvida pessoalmente. Quer dizer, então eu acho que essa proximidade nossa que é o diferencial. Não adianta a gente. É lógico que a gente quer crescer, mas também não vejo a gente crescendo tanto a ponto de ter um número de alunos que eu não vou conhecer pelo nome que não é do nosso feitio, né? Então, a gente quer conhecer o aluno pelo nome, a gente quer saber da dificuldade de cada um, a gente tenta conversar com todos os alunos pontualmente, o que é mais difícil para você, para tentar. Então, assim, a gente sai do genericão, né? Para fazer uma coisa mais personalizada, é o que a gente tenta, e a gente fica muito feliz de ajudar tantos alunos que confiam no nosso trabalho e que se dedicam, porque não é só confiar no nosso trabalho e estar lá presente, eu sempre falo isso, né? É uma parceria, então depende sim do aluno, ninguém vai lá e me ouvir falar por 4, 5 horas e por osmose vai aprender direito civil, processo civil de cabo a rabo. Não é verdade, a gente tem que ter um empenho, né? Tem que ter um empenho, e tem que ter já tido um empenho de lá da faculdade, porque quando o aluno chega na sala de aula para fazer uma revisão conosco de OAB e não lembra de nada, aí já complica, né? Verdade. Aí já vai ficar muito mais difícil para ele. Então, tem que ter tido um estudo consciente na faculdade, tem que ter suas anotações, tem que ter o seu tempo para estudar, tem que saber que vai ter que se dedicar, que vai ter que se abdicar de muita coisa, não tem jeito, né? Eu recebi um aluno nesse curso aí que falou assim, professora, você vai ter que puxar muito minha orelha, porque o meu problema é que eu não estudo. Eu falei, então, agora ou você foca nessa reta final, que a gente está há 6, 7 semanas da próxima prova, ou então não vai ter jeito. Então, assim, mas ele está consciente de que isso é um problema dele. Não adianta depois, se não der certo, ele não aplicar o que a gente sugere, né, todo o material de qualidade que eu tenho certeza que a gente fornece, não adianta depois ele achar que
a culpa é minha, a culpa é do DataVenia, né? Então, assim, o importante é o aluno também ter essa consciência de que é pesado, é puxado, e muitas vezes a gente vai ter que tirar força de onde não tem. E a Kelly acabou de falar do exemplo dela aí, quantos exames que ela passou, mas tá aí, perseverante. A Kelly é um baita exemplo, enfim, passou no último. Infelizmente, como ela falou, foi para a segunda fase e para ela foi desconhecido e, portanto, não deu certo, mas a gente não tem dúvida que pela dedicação ela vai conseguir logo mais, vai dar certo. Tomara que seja já no próximo, né? A gente torce muito por isso, já falamos isso várias vezes aqui para a Kelly e para outros alunos que acabaram ficando na mesma situação, passaram no primeiro com a nossa ajuda, mas na segunda fase acabaram ficando. Mas que não desistam e que a gente acredita que logo vai acontecer, porque é a persistência, né? Se a gente não só tem, a gente só atinge o êxito com a persistência. Não Sim. tem outra forma. Não Né? tem Não outra tem forma. outra forma. O material do DataVenia é muito rico, porque nós temos um banco de questões imensa, né, onde abordam todos os assuntos relacionados à prova, pega o Código Civil todo, o Código de Processo Civil, então é assim um material bem legal. Foi como você falou, não adianta você pegar, levantar e ir para aula e estar com o mundo na cabeça, com a cabeça no mundo da lua, não se dedicar e achar que só aquelas horas vão ser o suficientes. Não vão. Você tem que estudar muito, né? E assim, como eu já falei nas outras lives, eu fiz geral de civil, que eu vi que tiveram mais pertinência na prova, né? Tá, E legal, aí eu vim lá desde do 32 para frente. Então, o que eu vi? Os assuntos abordados foram uso capião, então a gente tem que prestar muita atenção, porque a OAB ela vai direto no ponto onde muita gente acaba não se dando conta. Eles colocam a metragem do terreno. Então você tem que ver muito a metragem do terreno de área urbana, né? Que é 250 metros, 250 metros, isso. O enunciado trouxe um imóvel de 150 metros quadrados, então seria essa área ele poderia ser de uso capião ou não. Então, é assim, a letra de lei, a gente tem que prestar muita atenção, não basta você só estudar, você tem que estudar e sempre, assim, tem sempre o vademecum junto. Já aprender a manusear o vademecum desde agora, né? Tá com dúvida? Vai lá no vademecum, estuda. Antes de ir para a aula, tem o material, baixa o PDF, lê todo o material direitinho. Já vai fazendo os pontos de anotação de que você tem dúvida. E mesmo pós-aula, gente, eu tive dúvida pós-aula, mesmo depois de terminar o curso, eu estava aqui com dúvida e eu mandei mensagem para os professores, do qual prontamente me responderam, né? E foi bem legal por causa disso. Então, caiu assuntos também relacionados a condomínio, que fala muito sobre multipropriedade. Não é um assunto tão comum, né? Então, o que eles fazem? Eles vão lá naquele pontinho. Então, mas é que foi provavelmente, você falou que você está começando do 32. Foi a transição da lei. E a multipropriedade, ela entrou em 2017, 2018 no código, né? Isso. Então, sempre que tem novidade, isso não é só para civil, é para qualquer área, gente. Qualquer área. Leia e estude, né? Exatamente. O condomínio de multipropriedade, para ajudar já aqui contribuir, que muita gente pode falar, mas o que é? É o chamado time sharing, que é aquele que você tem uma cota na propriedade. É muito comum para fomentar a área turística, né? Imobiliária turística. Então, por exemplo, você vai viajar para Caldas Novas, tem muito, né? Para Olímpia tem muito, para o Nordeste hoje em dia tem muito isso. Isso vem uma ideia de lá dos Estados Unidos. Então, você compra, por exemplo, um apartamento lá em Maceió. E aí a gente tem, de repente, depende de quantas cotas eles estão negociando, mas você pode ter 50 proprietários, 50 condôminos do mesmo imóvel. E a questão, por isso do time sharing, você tem um tempo específico para utilizar. Então, você tem uma semana ou 2 semanas, depende de quantas cotas
você comprou. E aí tem uma administradora disso. E aí essa administração, então, é feita por ela, e inclusive você pode locar essa sua cota, você pode vender. Só que você está em condomínio com várias outras pessoas. Então, assim, na hora de comprar é muito legal, porque você está pagando um valor baixinho, você tem um local que você pode passear, você pode fazer troca, você pode trocar seu apartamento em Maceió, você pode trocar para ir, sei lá, para Gramado no Natal, ou até para fora do país. Então, assim, é uma proposta muito bacana que enche os nossos olhos. Sim. A questão é saber, o problema que eu vejo na prática, né? Embora que não seja exatamente a prática que a gente precisa puxar, mas é se algum dos condôminos acaba devendo, por exemplo, essa cota, essa taxa condominial, porque aí é um rateio, e aí aquele pouquinho que você pagava, daqui a pouco pode ser que seja muito, Muito, por exato. tanto de tempo, né? Mas enfim, essa é a proposta da multipropriedade. Então veja que já caiu na OAB. Provavelmente foi nessa época mesmo de transição aí, Foi na época de como eu tava transição, dizendo. foi sim. Eles pegam sempre, é isso até que eu ia falar para o pessoal, né? Ficar sempre atento nas legislações aí, nas leis especiais, porque o que, que eles fazem? Mudou a lei, você pode ter certeza que vai cair, né? Como teve uma recente agora aí, no casamento, que Ah, hoje a gente tá dispensado daquele processo de habilitação lá, né? Teve uma isso. atualização da Meados do lei, ano o ano passado, passado, isso mesmo. da lei É a lei dos 6.015, né? serviços públicos, eletrônicos dos serviços públicos, Isso, isso mesmo, Kelly. é. Então, teve essa alteração na lei, e só que assim, ela não foi alterada no Código Civil, né? O Código Civil, no artigo 1526, ela permanece o mesmo, mas a lei foi alterada, né? Então, a lei 6.015, ela foi alterada pela 14.382, de 22, então tem que ficar atento isso daí, né? Que uma vez apresentada a documentação e tudo tiver ok, vai ser expedido aquele certificado de habilitação que também está previsto na legislação civil. Então, antigamente, você tinha que correr aquelas programas e tudo mais, né? E hoje não Isso, precisa mais. E aí, o não, que tanto a OAB que gosta? Não, tem que correr as proclamas e tudo mais, só tá dispensado é, é essa... que não há necessidade mais de você publicar o edital Isso, em um exato. jornal de grande circulação, isso não é mais porque é Isso, tudo edital. eletrônico. Isso, Então, tudo é verificado eletronicamente. Tanto que hoje em dia, em 2, 3 dias, você pode se habilitar e é. já sair essa habilitação. Tanto que eu acho que a maioria que sabe que eu sou juíza de paz agora, e às vezes eu ligo no cartório no início da semana e eu falo, como está a previsão de casamento? Ah, tem 3, 4. Quando é na quinta que eu ligo, já entrou mais 5, 6, 7, 8, entendeu? Porque durante a semana, hoje em dia, as pessoas conseguem ir Uhum. lá, dar entrada, se habilitar, passar pelo todo aquele trâmite que antes levava no mínimo 15 dias, muito mais rápido, É, né? Então, não é tão tá dispensada a verificação da habilitação, mas ela é muito mais célere muito, por conta do procedimento eletrônico. isso aí. E aí também, o que eles gostam muito de perguntar na OAB? Prazo, né? Hum, E aqui, quando sai o certificado de habilitação, você tem uma validade de 90 dias, né? Para você, isso, para você casar. Então, isso assim, mesmo. são coisas que eu vi aqui que São cai muito detalhes prazo que também, né? Eles gostam de pedir, de falar sobre prazos, tanto no civil quanto no processo civil, né? sim, Eles e dão muito esse assunto. só um gancho. O casamento por procuração, a procuração, que tem que ser público, obviamente, considerando que o ato do casamento é solene, então também depende de solenidade da procuração. O casamento por procuração, ele também tem a validade de 90 dias da procuração, que coincidentemente é o mesmo prazo desta certidão de habilitação para se casar. Então, nossa, mas se você fez uma habilitação e você não marcou seu casamento em 90 dias, você tem que fazer todo o procedimento de novo. É isso Todo que a gente está procedimento querendo de dizer novo. aqui. E a Sim, OAB adora mesmo prazos, é isso mesmo. né? Então, aí caíram assuntos como a vocação sempre cai, toda prova cai, é um assunto muito cobrado, né?
outro assunto que eu percebi também são os danos causados, né, a mora por mora. Então, é tipo, o locatário. O locatário responde pelos danos causados e mora, que na locação de coisas, né? Eles falam muito Sim. sobre isso daí também. Que mais? A doação foi um assunto que caiu também na prova da OAB, a doação. E aí, uma coisa que eu vi que me chamou a atenção, que a doação remuneratória não se revoga por ingratidão, porque você pode fazer uma doação e depois você pode revogar por ingratidão, mas nesse caso, quando é doação remuneratória, ela não se revoga por ingratidão. Então é onde a OAB vai, né? Aonde Justa. não pode, é onde a gente não se atenta, é lá que ela pega. Fala, então você sabe? Então vamos ver se você sabe mesmo. E aí vai nisso, E vamos lembrar do que é a doação remuneratória. Só um gancho, Kelly, para a gente, porque às vezes fica a dúvida aí. É, a gente tem várias formas de doação. Primeira coisa que a gente, quando pensa em doação, já pensa no modelo da doação gratuita. Só que a gente tem várias doações que têm encargos, que têm contrapartidas, né? sim, Então aí elas não são consideradas gratuitas. A doação remuneratória, ela é aquela que você faz um pagamento de alguma coisa que já está prescrita, ou então como se fosse um presente para alguém. Ah, o bombeiro salvou a minha vida, por exemplo, e eu quero doar isso para ele. Entra como remuneratória. Ah, a Kelly me devia de honorários, eu não cobrei a Kelly, prescreveu a dívida, ela não me deve mais. Não tem uma obrigação civil. Mas um belo de um dia ela fala assim, ah, quer saber, eu tô devendo ela, moralmente eu tô, vou lá pagar. Esse pagamento, entre aspas, não é mais pagamento, então ele entra como remuneração, doação remuneratória, né? E aí, se eventualmente eu for ingrata com a Kelly, é isso que ela está querendo dizer, e ela me fez essa doação remuneratória, não porque ela tem uma origem, que era porque ela me devia, e ela me pagou, só que fora do prazo, isso entrou como doação remuneratória, por isso que se eu causar uma ingratidão para a Kelly, não cabe revogação, né? sim. Então, é bem interessante isso, né? É, Verdade, isso já caiu. já caiu. A obrigação de indenizar, né? Foi um tema Isso que saiu sempre. sempre, Eu sempre costumo caiu. falar para todo mundo, eu já fiz lives aqui falando disso, eu já gravei inúmeros vídeos, nas minhas aulas eu abordo bastante isso, seja na graduação, seja no DataVene, no cursinho Revendo. Responsabilidade civil, eu não tenho dúvida de arriscar, pode vir aqui o professor que for para me confrontar, que eu não tenho dúvida de que é o tema mais importante da prova inteira. Sim, Ele cai em responsabilidade. civil, ele cai em processo civil, ele cai em trabalho, ele cai em tributário, ele cai em administrativo, pode cair até em constitucional, cai em CDC, cai em ambiental. Gente, olha só, no mínimo 8 matérias dentro da prova ele cai, no mínimo. Porque se a gente Sim, pensar mais aí, entende? Então, assim, responsabilidade civil, o que tem que saber de responsabilidade civil? Os tudo. elementos da responsabilidade civil. Conduta nexo causal dano. Conduta culposa dolosa. Elementos da culpa. Imprudência, imperícia, negligência. O que é o nexo causal, que é a ligação entre a conduta e o dano. O que é dano? Dano extrapatrimonial, que é o moral, dano estético, e várias facetas aí do dano extrapatrimonial. Dano patrimonial, dano material, dano emergente, lucro cessante. Essas coisas têm que estar na ponta da língua. Responsabilidade objetiva, que se presume já a culpa do infrator. Subjetiva, eu tenho que provar a culpa, tá? Que é a teoria do risco e teoria da culpa, respectivamente, aqui. Então, essas coisas têm que estar na ponta da língua de responsabilidade civil. E vou falar mais. Se você tiver isso muito claro no exame da OAB, isso vai te ajudar, tenho certeza, em várias questões da prova. E lá na segunda fase, vai te ajudar muito também, independente da área que você escolher. Tá? Eu já tive mentoradas minhas que quase não passaram por não lembrar da teoria da responsabilidade, da teoria da culpa, teoria do risco, e aí voltar para, nossa, sabe, fazendo simulados, perdeu, não lembrava o que era, falei, gente, tá,
e caiu na prova dela e ela se deu bem na segunda fase, porque lembrou da nossa aula da mentoria. Então, é útil agora e para sempre, inclusive na vida prática, né? Inclusive Então, na vida e prática. tudo isso que você falou sobre responsabilidade civil, absolutamente tudo caíram nessas últimas provas, em todas elas, todas, em todas as questões existiu a responsabilidade civil, tanto por culpa do médico, como por imperícia, como por imprudência, caiu tudo isso daí. Então, e uma outra coisa também que anda junto com as questões aí, no caso de médico, por exemplo, né, um erro médico e tal, ela anda sempre junto com o Código Civil, né, porque desculpa, com o Código de Defesa do Consumidor, porque existe uma relação de consumo, né, então você sempre vai achar alguma coisa vinculada ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque você procura um Fala médico dessa para um fim, responsabilidade. né, da responsabilidade, então isso daí tem que se atentar também a isso daí. Principalmente porque é uma responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, né? Então, toda vez que fala sobre alguma coisa de médico, lembra do Código de Defesa do Consumidor e dá uma verificada aí, lembra, olha a questão, vê se tem alguma coisa de relação de consumo, de profissional liberal, porque você está No contratando. CDC, a gente, nas nossas aulas também, eu abordo, as aulas de CDC foram gravadas por mim, e eu abordo bastante essa questão, inclusive eu dou as dicas dos artigos que são mais importantes e que mais caem, né? A Kelly falou do 14, essencial a gente ler o 14, 28, então tem vários artigos que a gente precisa focar aí no CDC, e que pode ter esse vínculo sempre com o civil. Muitas coisas de civil vai cair em CDC, muitas coisas de CDC vai cair em civil. Você pode ter uma questão, por exemplo, na prova de civil, falando de vício redibitório, por exemplo, e que vai misturar os prazos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Então, você tem que saber, né? Não tem outra forma senão você conhecer os dois códigos, as duas legislações e os prazos que são diferentes. Bastante. O que mais? Comodato. Caiu sobre comodato. Legal. Testamento. Comodato, então, Comodato, contrato de empréstimo de coisa infungível, tá, gente? ele vai O que mais que você do falou? Testamento? artigo 579 ao 584, o comodato. Comodato. Assim, a questão que caiu foi que eu tinha emprestado a casa, né? E em determinado tempo ela pediu essa casa de volta e a pessoa que estava morando na casa falou pro dono, falou, não, eu não vou sair da casa. Então o dono da casa colocou um aluguel para ela pagar e ela não pagou esse aluguel, então deixou de ser um comodato, né? Aí ele teve que mover uma ação para receber os aluguéis. E aí estava falando ele cedeu a posse de imóvel e fixou um prazo de devolução. O dono pediu, o comodatário não quis sair e ele tinha o dever de pagar o aluguel. E aí foi essa questão, né, que caiu sobre comodato. Então, se era comodato, se não era, porque deixou de ser uma coisa gratuita e passou a ser onerosa, né? Então, a gente tem que prestar Como a OAB, a FGV, ela é capciosa, né? Ela é canalha, não é capciosa. Eu sei que você é professora e eu não sou. Então, mas é assim, eles colocam umas coisas... Não, eu digo, né? Por que ela é capciosa? Porque ela mistura vários assuntos. Então, não é só você pegar os artigos 579, enfim, que fala do comodato. Não, ela fala numa questão de coisas que você viu na parte geral de negócios jurídicos, por exemplo, classificação de contratos. Porque se você não sabe classificação dos negócios jurídicos ou classificação de contratos, da teoria geral dos contratos, você não sabe a diferença do que é gratuito, do que é oneroso, do que é bilateral, do que não é.
Então, um contrato, para ele deixar de ser gratuito, quando ele deixa de ser gratuito e ele passa a ser oneroso, eu dou um salto no tipo civil contratual. Uhum. Então, veja, na questão, o que eles colocam? Eles querem saber se você sabe a classificação e se você conhece o contrato, consequentemente. Porque eles saem de um contrato de comodato, que é gratuito, e dão um salto para um de locação. E aí são regras totalmente diferentes, né? Então, por isso que ela é capciosa. Então, não é só estudar uma coisa, não é quadradinho, não é. E é assim a nossa vida prática. Veja que a OAB, ela não foge do dia a dia da gente. Não pensa você que você vai chegar e receber lá um cliente bonitinho que vai trazer redondinho, que ele quer somente um contratinho de comodato. Não. Ele quer um contrato comodato com a previsão que se mudar, se tiver uma cláusula X, se tiver um acontecimento Y, que pode, enfim, N situações, né? Então, é isso que a OAB quer, saber se você está preparado para advogar. E não está errado, né? Só que é muita matéria, a gente sabe, por isso que a gente precisa de um estudo Você focado, falou que a OAB direcionado, gosta né? de mesclar assunto. Teve um exame aí que caiu sobre união estável. Teve um reconhecimento de paternidade de um filho não biológico voluntário por parte do pai, né? Então, não foi registrado. Ele foi lá e reconheceu esse filho como filho dele, né? Foi um reconhecimento voluntário. E até a questão falava que ele era um advogado de uma empresa e eles perderam um cliente de grande potencial e aí acabou que o faturamento dessa empresa teve uma queda absurda. E nesse decorrer do tempo, essa união estável se desfez. E aí, esse pai que ele reconheceu voluntariamente esse filho, ele tem direito de não pagar mais a pensão do filho? Porque não é filho dele, ele foi lá e reconheceu voluntariamente. Ah, não é meu filho, não, ele tem que pagar a pensão sim. O que ele vai fazer? Ele vai pedir uma redução do encargo alimentar, mas ele tem a obrigação de pagar. Então, assim, é uma mistura de coisas, né? Porque colocou união estável, reconhecimento de paternidade e obrigação de pagar E é alimentos. irrevogável, o É reconhecimento de irrevogável, paternidade é exatamente. irrevogável. A Então, filiação é ele irrevogável. Uma não vez tem que ele como voltar reconheceu, atrás. não tem como voltar Justamente. atrás, exato. A menos que houvesse alguma nuance aí na questão, dizendo, por exemplo, que ele foi coagido, e aí tivesse Uhum. alguma questão sentido. Mas se não, é É, irrevogável, ela já trouxe né? bem Lembrando claro uma que o coisa reconhecimento. importante, a Kelly falou que a OAB gosta de prazo, vamos falar um prazo nessa questão de paternidade. Maior. Desculpa, gente. Eu falei no início da live que eu tava me recuperando e então de vez em quando. Testamento a gente só pode fazer a partir de 18 anos, tecnicamente, né? Que é a nossa maioridade civil. Porém, testamento você pode fazer a partir dos 16. E se Uhum. quem tem 16 anos fez um testamento, 16, 17 anos, fez um testamento, e eu não estou falando que ele tem que ser emancipado, tá? Ele pode fazer sem ninguém, tá? Se ele fez um testamento e ele declarou a paternidade de alguém, ele declarou o reconhecimento, né, da paternidade de alguém, isso é válido do mesmo jeito. Ele pode revogar todos os dispositivos patrimoniais, mas esse existencial não se revoga, tá? Então, vai mais uma dica aí, porque como a OAB gosta dos detalhes, esse do 16 anos pode ser uma boa pegadinha. Sim. Então, aí também, outro assunto que eles cobraram muito foi obrigações, né, que a gente já falou sobre obrigações, nos atos ilícitos da obrigação de indenizar. Ver que Contrato, geralmente eles linkam as obrigações à responsabilidade. responsabilidade, isso. Contrato de compra e venda, e nesses contratos de compra e venda, tem as arras penitenciais. Então, é uma coisa também que você tem que ficar esperto e dar uma olhadinha na súmula 412 do STF sobre esse assunto, né? Você tem ela aí? Caiu a 412? Tá fácil, peraí. Porque
porque assim, quando a gente fala de arras, a gente está falando de sinal, né? Enquanto a Kelly abre ali. A gente está falando de sinal, como forma de pagamento. Então, como princípio de pagamento, como parte do pagamento. E as arras Não. penitenciais, elas são aquelas que já, como se fossem arras legais, né? Que se eu desisto do negócio, eu perco esse meu sinal e eu tenho que pagar o mesmo valor equivalente para outra parte e vice-versa. Agora, eu não posso cobrar mais nada a título de perdas e danos quando a gente tem arras penitenciais. Esse é o ponto-chave entre as arras penitenciais e as arras confirmatórias. Sim. Porque as arras confirmatórias, ela tem que estar em contrato claramente. E aí sim, se eu tiver uma perda ou dano maior do que aquele desembolso que a pessoa fez a título de indenização, eu posso cobrar esse excedente. Então, só se eu tiver as confirmatórias, as penitenciais, não, tá? Então, a súmula 412, ela fala que no compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Justamente. Foi isso que Então, você justamente essa súmula, ela, na verdade, ela esclarece o artigo, porque, sinceramente, gente, os artigos que falam das arras penitenciais e confirmatórias, eles são super confusos, né? Tanto que eu tô dizendo que esse semestre mesmo eu estava dando aula de obrigação, né? E quando chegou nesse ponto, eu explico primeiro, aí depois eu falo, agora leia o artigo. Eles fazem cara de ué, né? Então, se a gente começasse pelo artigo, já faz uma interrogação e aí o aluno não entende, né? Eu acho que essa Então, súmula ela veio para dar uma esclarecida no artigo, né? Para ajudar. Isso. Por isso que a gente sempre fala, lê o 420 com a 412 que vai dar bom. Né? Isso aí. Legal a dica, muito bom. E Olá, pessoal que está entrando. Deixa eu só falar aqui a Dulce, o pessoal que está entrando, a sua irmã acho que esteve por aqui, Kelly. Ela deu uma passadinha, eu vi. Enfim, pessoal, a gente está falando de OAB e o direito civil. A Kelly está dando várias dicas legais do que já caiu. Então, fica ligado aí, assiste depois do começo, compartilha e também passa aí a sua experiência para a gente, se quiser, aí pelo chat. Fala lá, Kelly. Uma outra coisa que caiu também muito na OAB, que eles colocam, sempre eles mesclam dois assuntos, foi o seguinte. Um casal que ele foi feito o casamento em comunhão parcial de bens. E na constância do casamento, ele comprou um carro. E ela recebeu de doação um apartamento e ganhou um prêmio na loteria. Teve o divórcio, e o que era para ser partilhado? Então, você tem que saber regime de bens, doação, o que comunica, o que não comunica, para saber, quando vai fazer o divórcio, o que vai ser partilhado. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Foi o carro e o prêmio. Lembra que, né? Qual que é o regime parcial? Parcial de bens. Então, veja que eles não fogem, eles não vão colocar uma separação final dos aquestos. Gente, que é uma coisa que nem se usa. É sempre a mesma coisa. É sempre separação total de bens, separação, comunhão parcial de bens, sabe? Então, esses pontos a gente tem que saber, né? Então, não importa o que você vai querer advogar lá na frente, ou que você escolheu para a segunda fase, aqui tem que saber, é o básico de direito civil e especificamente família. Então, comunhão parcial de bens, lembra o seguinte, que o que tinha antes não comunica, da constância comunica, exceto recebimentos a título gratuito. Então, como aqui que a Kelly falou aí, doação, isso não vai comunicar, certo? O que mais que você falou? Ela ganhou na loteria. Isso comunica. Ele herdou ações e comprou um carro. Então, o carro vai comunicar porque ele comprou o carro, comunica, né? Que é compra, oneroso, comunica. E ela ganhou o prêmio na loteria e recebeu um apartamento de doação. A única coisa que não vai comunicar é a doação desse apartamento, né? Agora, o prêmio da loteria entra. E está na lei. Fatos eventuais. Os fatos eventuais são justamente estes, que envolvem alha, que envolve sorte. Então, sempre vai acabar
comunicando nesse caso, não importa se a outra parte contribuiu ou não para esse ganho, né? Sim. Comprou o bilhete junto ou não comprou, isso a lei não quer saber. Sim. Duas questões que caíram, uma no exame 33 e a outra no 36. O enunciado estava praticamente igual, só mudaram os personagens. Um motorista que colidiu em outro carro que estava estacionado porque uma criança soltou da mão da mãe e saiu atravessando a rua. Então, para ele não atropelar a criança, ele bateu no carro. Ele vai ter que pagar o carro ou não vai? Vai ter que pagar o carro. Apesar de ele não ter cometido um ato ilícito, né? Ele vai ter uma obrigação de indenizar. Isso mesmo. É uma excludente de ilicitude, nesse caso, por estado de perigo, porque ele foi salvar a vida de alguém, porém, ele tem que responder, sim, perante a pessoa em quem ele colidiu, né? E depois, o ideal é ele entrar com uma ação de regresso contra essa mãe, enfim, pela responsabilidade, pelo ato dela, do filho, seja de quem for, né? Mas ele tem que responder perante a pessoa, sim. É isso mesmo. É isso aí. É interessante. Uma outra questão também que me chamou a atenção foi sobre capacidade civil, né? Caiu uma questão que a filha, só que ela era autista, né? E ela queria se casar com um menino também autista. E a mãe impediu. E esse tipo de deficiência, ela não afeta a capacidade civil da pessoa para se casar. Então, a gente tem no artigo 6, no inciso 1 da Lei 13.146, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que ela não está impedida de casar. E a mãe eu pego queria que ela casasse. eu pego bastante no pé do pessoal aqui nisso, quando eu falo de capacidade já logo no início, e especialmente, né, nas revisões para a OAB, porque tem muita gente que estudou lá atrás, e aí o artigo 3º e 4º do Código Civil mudou, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é essencial, tanto para esses artigos iniciais do Código Civil, como para o final, quando fala de tutela e curatela, principalmente curatela. Então, tem que estar muito atento a isso. Então, antes, esse autista, ele era visto como incapaz, hoje ele não é mais. Se tiver um grau alto de autismo, né, ou de qualquer outro tipo de deficiência, isso tem que ser comprovado por meio da ação de curatela, para que aí, efetivamente, ele seja declarado incapaz e aí ele não possa manifestar essa vontade, mas se não tem, ele é capaz, né? Então, muito cuidado aí com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Prazos, prescrição e decadência, sempre cai. Então, você tem que saber o que é prescrição, o que é decadência, qual é o tempo prescricional. Olha, eu aqui não vou mostrar nome de aluno, mas estou corrigindo uma prova sobre isso. Então é isso daí. Prescrição e decadência. Essencial, gente. Exatamente. Deixa eu dar uma dica. Pode dar. De prescrição e decadência. Eu não aguento. A Kelly sabe que eu não aguento, né? E eu falei pra Kelly, tô sem voz. Você que vai falar mais, mas eu não aguento. Prescrição sempre está ligada a uma ação condenatória. Então, você olha para o caso concreto e pergunta assim, o que eu quero do juiz? Se o que eu quero do juiz é que ele condene alguém a alguma coisa, a uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, então eu sempre vou ter prescrição. E onde vai estar a prescrição? Nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Em nenhum outro lugar mais. Decadência, ela afeta o direito em si. Então, ela sempre está ligada a uma ação constitutiva ou desconstitutiva de um direito. Por exemplo, uma anulatória. Eu quero anular o meu negócio jurídico por vício do consentimento, por erro, dolo, fraude, lesão, coação. Então, sempre eu vou ter um prazo decadencial quando o que eu quero do juiz é desconstituir ou constituir uma relação. E aí, esses prazos decadenciais, eles estão esparsos na lei e também em contrato. Cuidado com isso, porque eu posso ter prazo contratual.
Você sabendo essas duas, esses nuances, tem várias outras diferenciações entre esses dois institutos, mas esses eu julgo como os mais importantes para você olhar para um caso concreto e identificar se é prescrição ou se é decadência. E eu tenho certeza que isso pode te ajudar na OAB, tá? Contrato de empreitada, como você falou de contratos, também teve aqui, que eu fui na sequência das provas, né? Caiu questão com contrato de empreitada. Caiu uma outra questão também com doação, mas aí nesse caso envolve uma sobrinha menor. O donatário vai ser dispensada a aceitação pelos pais, se o donatário for absolutamente incapaz, que nem no caso da criança menor, de 16 anos, então ela é considerada civilmente incapaz, né? Então, nesse caso, é feita a dispensa da aceitação, desde que se trate de doação pura. Isso, tá. Né? Sim, aí, também. Outra questão que caiu foi sobre sucessão e herança, que está sempre presente, como eu tinha dito, né? Outra aqui, mais uma de responsabilidade objetiva, que um carro é deixado na mecânica e o mecânico, por descuido, riscou o carro. De quem que é a responsabilidade? É do mecânico ou é do dono da mecânica? Quem é que vai pagar esse conserto? Né? Então, assim, a responsabilidade objetiva é do dono da mecânica, ele vai ter que pagar o conserto desse carro e depois, se ele quiser, ele vai responsabilizar o funcionário dele pelo que fez, né? Então, isso aqui caiu na prova também. Então, de quem que é a culpa? Tava lá, quem é que vai pagar o dano? Mas, pô... Olha só, isso que a Kelly está falando, já lá no artigo 932 do Código Civil, que fala responsabilidade por culpa por fato de terceiro. Eu sou responsável pelos atos do meu filho, eu sou responsável pelos atos dos meus funcionários, né? O estabelecimento de educação é responsável pelos seus educandos, e assim por diante, né? Então, no caso do empregador e do empregado, existe essa responsabilidade. Falando nisso, não sei se o professor ainda está aí, mas ele acabou de entrar, não sei se ele entrou e saiu, o professor Marcão, ele entrou aqui na nossa live, e ele que vai dar aula no Data Veneno nesse final de semana, né? E esse assunto tem a ver com a matéria dele, porque responde esse empregador por culpa em elegendo e culpa em vigilando, de ele ter eleito mal esse funcionário ou vigiado mal. Então, ele vai responder perante o terceiro não tem que levar essa desculpa para casa de que foi meu funcionário que fez problema dele, mas ele vai poder acionar depois uma ação de regresso esse funcionário, caso, de fato, seja comprovada aí a culpa ou o dolo desse funcionário. Né? Mas primeiro ele responde. E a professora Peta está por aqui. Só para passando dizer que penal é mais legal. Ai, que chata. Eu acho que esse tipo de comentário é desnecessário, mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos seguir nossa live, Daniele. Vamos seguir, que tá ótima. Sim. Outra questão que caiu também foi sobre contrato de compra e venda. Quando que nós temos um devedor solidário? Então, foi aquilo que você falou. Se você tem contratos, você tem que saber todos os tipos de contrato e saber quais são os principais, né? O que é um devedor solidário, quem são os credores, quem tem o direito de exigir, quem pode receber. Então, é obrigação solidária, que está no artigo 264 e seguintes. Então, dá uma lidinha aí, porque isso aí já caiu também. Olha lá, a Peta rindo. Né? Deliberação de... Como é que fala? Quando você vai fazer... Fugiu. Fugiu. Condomínio? Muda de condomínio. Não, quando você vai fazer online. A deliberação de... Oh, meu Deus do céu. Quando você mora em edifício, que tem lá... A reunião? Isso. Online? É deliberação, que eu estou falando, condominial. Então, você está dentro de direito condominial. Isso. Fugiu a palavra. Gente, pelo amor de Deus. Desculpa aí, gente, mas aqui me fugiu a palavra aqui. Você tem que ter uma deliberação de 3/4 dos condôminos, né? Para que ocorra essa live aí de forma virtual, né? Fala aí, Daniele, o que precisa?
isso foi uma mudança da pandemia, né? Foi. A De novo, aquela assembleia por questão que meio a gente... eletrônico. Assembleia. Ah, tá. É essa Assembleia. palavra que você queria. Eu não estava ligando o que você queria falar. Assembleia. Mas é justamente isso. Isso mudou na pandemia, porque aí as pessoas não podiam mais se encontrar, como que ia fazer? Então, houve essa modificação temporária e entrou na nossa legislação. Então, é possível a assembleia, a reunião, né, seja ordinária ou extraordinária, desde que 3/4 dos condôminos optem por fazer a reunião dessa forma, né? Sim. Barraca online. E aí você, a Peta O tá falando, barraco a gente deixa de falou em ser penal que eu esqueci presencial do para civil. Ela falou lá, falei em penal e ela esqueceu do civil. A Peta, ela lá. não pode entrar nas lives, ela me Olha lá. desconcerta aqui, gente. Você É deixa culpa ela dela. nervosa. Você me deixou nervosa, Peta, vai embora. Então, e aí, o que você tem que se atentar também sobre o condomínio, né? Eles perguntaram o quê? Do valor da multa. Até quanto eles podem cobrar de multa? 5 vezes o valor da contribuição mensal. E é Verdade. coisa que a gente não se atenta, né? Pô, mudou a lei e tal, você fala, pô, pode ter a realização de assembleia por meio eletrônico? Pode, é válido, né? Mas como é que é para fazer essa validade? São 3/4 dos condôminos, no mínimo, né? Mas e a multa? De quanto que ela pode ser aplicada? Ih, essa parte do artigo eu não li. Então, Não li. não Até li. porque essa parte do direito condominial, ela é bem detalhista Muito mesmo, detalhe, muito muito nuance, é detalhada. bem... Então, assim, gente, dá uma lida nisso daí, dessa parte do condomínio aí, porque ela pega, viu? Responsabilidade civil de novo, obrigação civil de novo, outra questão com doação de imóvel, que foi tudo que nós já abordamos, né? Contratos, mais uma vez. E aí, os assuntos que eu vi aqui que mais caíram foram os contratos, os direitos das sucessões, obrigações, direito das coisas, tal do direito civil. Uma coisa Ai, que que, máximo. uma coisa que chamou a atenção foi sobre tutela e curatela. Quando você vai, e emancipação também, quando você emancipa uma pessoa que ela quer casar, você não pode casar com menos de 16 anos, né? Aí a pessoa vai lá, com menos de 18 anos, você vai lá e emancipa essa pessoa, então a pessoa se casou com 16 anos. Então ela se Não é tornou que uma você pessoa... emancipa ela, você autoriza autoriza, ela a se casar e automaticamente, pelo artigo 5º do Código Civil, ela já está já está emancipada a partir emancipada. do momento que você autorizou e ela se casou. Sim, Isso. aí ela se separa com 17 anos. O que acontece com ela? Foi uma questão que caiu também. Ela volta a ser considerada relativamente incapaz, ou por causa do casamento, porque o casamento ela emancipa a pessoa, na condição do casamento ela tem emancipação. Uma vez casada, ela está emancipada. Só que com 17 anos ela se divorciou. E aí? Essa emancipação continua sendo válida ou não? Ela E aí? não é válida. Ela não é válida. Ela volta ao estado de relativamente incapaz. Então tem que prestar atenção nisso também. Ela só vai durar a emancipação no casamento. Então é isso, gente. Eu acho que eu dei um pouquinho aí Bom, um Kelly, pouquinho de cada adorei a coisa que forma foi que você falada aí. abordou. A E, Kelly foi e bem você deu profunda outra aula aqui. hoje. Então, e foi legal isso, porque, né, quem pegou agora, depois volta lá do começo, já falei isso uma vez aqui no meio, porque o que a gente fez aqui foi bacana, porque foram vários lembretes, né, não foi só tópicos do que mais cai e estuda. A Kelly fez uma abordagem desde o exame 32, para que você pudesse ter uma ideia do que mais cai em civil, e aí ela foi falando e eu fui já relembrando vocês dos institutos, de como funciona, como que está no Código Civil, o que que pede, qual que é a regra. Então, tem vários pontos aqui que você vai poder aproveitar, eu tenho certeza que vai te ajudar. Né? Muito, Kelly, de automaticamente já novo. estudei para a segunda fase da OAB aqui, gente, que a louca vai para civil de novo.
Vai sair, Para Kelly, vai tristeza dar da certo. Teta, continuo no civil. Ah lá. Olha lá, a Núbia tá Mas prendendo brigadão, aqui, Kelly. ó. Não. Quem? A Núbia. Ah, é. Obrigada, Pé. É, ela é muito organizada, é verdade, é verdade. A gente deu essa missão, a segunda live que a Peta, que a Kelly faz conosco, e a gente deu essa missão. Na verdade, a gente falou, vai lá e fala, como a gente fez para todos os alunos. E todos os alunos foram super dedicados aqui com a gente, né? É, estudaram o tema, relembraram aí como foi a prova e tal. Mas a Kelly tomou esse cuidado essa última vez de ir lá pontualmente nas últimas provas e ver o que exatamente que caiu e a gente foi comentando aqui. Então eu tenho certeza que essa live está muito rica e vai poder ajudar muito vocês, tá? Eu Então, espero contribuir um pouquinho toma aí ela para aí. o pessoal, né? Isso. Kelly, muito obrigada de novo. Eu que Obrigada mesmo. agradeço. Tenho certeza que a gente vai fazer outras juntas ainda. Vamos falar de outros assuntos, né? Obrigada mesmo. Tá? E Vou pensar, obrigada a todos que Teta. ficaram Vou, aí. Vai vou fazer uma live pensar. final, café vai ser engraçado, vai. Não, não vai dar certo. Não, Vai eu sim. posso até fazer uma live de penal abordando os assuntos que caíram na OAB, porque eu tenho as provas, né? Isso, Aí então, desse dá, jeito que você fez comigo, eu acho que dá vai para ser super fazer, rico esse dá para fazer jeito. um bate-bola desse daí. É. Não pedindo para eu explicar nada, tá ótimo. Esse pessoal que ficou aqui com a gente, cozinha orgânica funcional, eu acho que deve ser amigo seu, Kelly. É, Cozinha orgânica ela, funcional. ela é a mãe do meu cunhado, é a Rose. Ai, que Ela é legal. muito Artes bacana, gente. Lima ficou com a gente, o Etevaldo ficou com a gente aí desde o início. O Etevaldo É, também é um super parceiro aí, tá sempre o Etevaldo me também, dos direitos disponibilizando civis. ajuda. É, a Núbia. Gente, muito bom ficar com vocês. Compartilha, comenta com o pessoal aí sobre essa live, divide, compartilha a live que vai ser útil com certeza para outras pessoas. Gente, Brigadão, gente. e é experiência própria, tá? Vão lá pro Data Vênia que vai dar bom. Obrigada, Kelly. Obrigada Obrigada, pela Dani. confiança, pelo carinho. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais. Até Bom mais. feriado para vocês. Igualmente. Tchau. Beijo.